Salve amigos do canal Detetive Vascaínos, muito boa noite a todos. Mais um vídeo aqui pra gente falar do Vasco, que ontem patinou legal no Brasileirão, foi engolido pelo Botafogo, que se aperta mais um pouquinho faria um placar ainda mais dilatado do que foi. E a gente tá aqui para trazer as consequências desse resultado, os cacos que o Rafael Paiva e a sua equipe vão juntando aí para seguir em frente e acreditando aí ainda numa classificação para disputar uma pré-Libertadores, ou na pior das hipóteses, a Sul-Americana, que ainda é o caminho mais viável diante do nível de atuação que o time vem tendo. E a derrota para o Botafogo trouxe muitas lições. Lições essas que o Rafael Paiva vai ter que lidar para dar a volta por cima com esses jogadores já para esse jogo difícil de sábado contra o Fortaleza. Então segura aí, me assiste até o final que eu vou te contar tudinho, mas antes não esqueça de deixar o like no vídeo do amigo, compartilhar o conteúdo, mostrar que você gosta do meu trabalho e fortalecer o canal com a sua ajuda. Bom, e o Vasco tenta juntar os cacos, virar a chave e arregaçar as mangas para retomar sua sequência no Brasileirão. Próximo jogo é mais uma pedreira. Fortaleza, que vem aí em ascensão na terceira posição e ainda espera chegar aí, almeja chegar no topo da competição. Mais um resultado negativo, aliado a outros resultados da rodada, podem comprometer a caminhada do Vasco, visando aí uma pré-Libertadores. A derrota de ontem foi dolorida, os jogadores se cobraram, alguns incrédulos da forma de como aconteceu, mas o lema dentro do clube, principalmente do seu comandante, o Rafael Paiva, é de assimilar o golpe, ter hombridade e dar a resposta logo. Rafael Paiva reconheceu o nível abaixo da equipe, pediu desculpas pelo resultado e bateu na tecla de que o time não competiu o suficiente, o quanto era necessário para essa partida por se tratar de um clássico contra o líder do campeonato. Além disso, o Paiva pontuou que a desatenção do Vasco não pode acontecer mais daqui para frente. Ele sabe que muitas vezes, pelo time estar no meio da tabela, sem aquela corda no pescoço de uma luta contra o rebaixamento, pode levar a uma certa acomodação, a um relaxamento. E que esse sentimento não pode levar para dentro de campo. Ele prometeu conversar com os jogadores e bater em cima dessa tecla de que é preciso ter um nível de atenção alto por conta dos objetivos importantes que o clube ainda persegue na temporada. Outro ponto que será debatido é no tocante aos erros da equipe. Ontem foram muitos e alguns sendo letais para o time. Errar ou oscilar é uma situação que o Rafael pretende mostrar para poder aí trazer a realidade que isso pode abreviar as chances do time nesse campeonato. Então, ontem a equipe errou muitos erros individuais e houve um nervosismo aparente. O grupo tem que assimilar essa responsabilidade porque há coisas maiores ainda aí para se pensar. Se seguir errando, o fim do ano pode ser totalmente comprometido. Hoje foi um treino regenerativo, mas amanhã começa para valer a preparação visando o jogo contra o Fortaleza no sábado. E nesses dois próximos treinos será aí uma tarefa árdua para o Paiva definir uma nova formação para o duelo. Provável que o colombiano Emerson Rodrigues volte a ser relacionado, ele que foi cortado de última hora por conta de uma falta de profissionalismo identificado pelo Vasco ao justificar um problema familiar, para faltar um treino decisivo contra o Botafogo, o último, E não se sabe se por parte do Paiva isso terá consequências no tocante à sua titularidade. Fato é que o Jean David, que entrou em seu lugar, nada acrescentou. E se o Emerson Rodrigues não voltar, provavelmente o Paiva vai ter que optar aí por um outro jogador aí, tirar um coelho da cartola. Nada está fechado. Sobre o João Victor, com a sua expulsão, o Maicon retoma aí o posto para atuar ao lado do Léo Pelé. Em relação a Coutinho, fica aí também um grande ponto de interrogação se ele volta a ficar à disposição nessa partida ou apenas na próxima em São Januário contra o Internacional. Como você pode ver, muitas expectativas norteiam o Vasco, o caminho do Vasco nesse momento. E essa derrota ontem foi dolorida e ainda está difícil de aceitar esta situação. E o Rafael Paiva, aliás, recebeu por conta disso muitas críticas ontem dos torcedores por conta da escalação do time e de algumas decisões tomadas. O técnico está refletindo tudo isso, está consciente e prometeu aí buscar soluções a curto prazo. Já que estamos falando do Paiva, vamos ouvir um pouquinho mais do treinador para falar aí por conta desse cenário diverso, o que ele tem para
falar pra gente em termos de encarar daqui pra frente, depois desse fiasco contra o Botafogo. Mas ele segue acreditando. Fala aí, Paiva. A gente não esperava, sempre quando a gente pegou essas equipes, a gente conseguiu competir muito bem, né? Pelo menos a grande maioria dos jogos, né? E era isso que a gente esperava hoje, um nível de competitividade alto. A gente sabia que ia ser muito difícil colocar a bola no chão, quebrar a pressão, a gente trabalhou para tentar jogar, mas a pressão do Botafogo no início foi muito forte, né? Daí a gente teve que optar por bolas mais direcionadas, e só que a gente não esperava tomar os 2 gols, né? A gente tomou os 2 gols muito rápido, né? A transição do Botafogo é muito forte, a gente já sabia. E daí o jogo sai completamente do contexto que você trabalha, né? A gente tem objetivos assim que são importantes para o Vasco. A gente não pode relaxar esse ponto, porque a gente precisa pontuar, a gente precisa buscar uma Sul-Americana, uma Libertadores, né? E eu não acho que isso foi mais um problema diante de vários que a gente teve ali no começo do jogo, né? Que a gente mesmo fez acontecer. O resultado longe do que a gente gostaria, a performance longe do que a gente gostaria, mas a gente continua vivo, né? O Bahia perdeu também, então a gente continua da forma que a gente iniciou a rodada e a gente tem que dar resposta no próximo jogo. Bom, já que vamos enfrentar o Fortaleza, vamos dar uma pincelada rápida no time do Vojvoda, que está confiante, está crescendo no campeonato e a torcida está comprando essa ideia, né? Tanto que até agora mais de 30 mil ingressos já foram vendidos para esse jogo de sábado e teremos aí um Castelão lotado. E é na sua casa que o Fortaleza tem sido aí a tônica da sua grande campanha que vem fazendo. É um dos melhores mandantes da competição e vai com tudo para cima do Vasco. E hoje o lateral direito, o Tinga, né, participou de uma coletiva lá no Fortaleza e aproveitou para falar aí sobre esse duelo contra o Vasco e disse, inclusive, assistiu, ele e outros jogadores assistiram ao jogo de ontem. E ele vai falar agora pra gente aí como o Fortaleza pode fazer aí para derrotar a equipe do Vasco e ganhar os 3 pontinhos. Então, vamos ouvir o Tinga. Então assisti, né, os melhores momentos, né, ainda mais, né, um interesse importante, né, do jogo contra do Botafogo, né, mas também já pensando no Vasco, né, uma equipe muito qualificada, né, que claro que na grama sintética o Botafogo impôs um ritmo muito forte, muito rápido, né? E né, os gols sempre em transições e também viradas de campo, né? Então, um cruzamento, né, de um lado, lá no segundo pau, o Savarino sozinho, né? Depois teve o terceiro gol, né, para o Júnior Santos, que já tinha 2 adversários. Então, acho que é um time que o Botafogo é muito rápido, né? Então acho que a gente tem que usar a velocidade contra o Vasco, né? A gente sabe que os jogos do Vasco, né, a gente não ganhou nenhum jogo, né, das 3 partidas que a gente fez nesse ano. Então a gente sabe que vai ser um jogo difícil, jogo duro, né? Eles estão na 9ª colocação, estão sonhando com uma pré-Libertadores, né? Então acho que para o ano do Vasco, né, próximo ano seria muito importante, né? Então acho que eles vão vir com tudo, né? Vão tentar fazer um jogo, né, seguro, né? Vão tentar evitar nosso jogo, né? Eu acho que eles vão esperar um pouco a gente, né? Vão vir no nosso erro. Então a gente tem que estar concentrado, focado, caprichar no passe, né, nas transições e principalmente, né, na eficiência, né? Em ser eficiente, com certeza a gente vai conseguir, né, fazer os gols e sair com resultado positivo. Bom, galera, e para finalizar esse boletim, a gente vai falar do JP, o garoto JP, que muitos perguntavam, cadê o JP? O JP não entra mais no time e tal. E hoje chegou aí a informação de que o garoto foi operado, sofreu uma artroscopia no seu joelho por conta de uma pancada que ele tinha recebido no jogo contra o Criciúma em agosto, né? O JP recebeu essa pancada, ficou se tratando aí, fez um tratamento conservador, mas não adiantou muito, né? Então, o departamento médico do Vasco resolveu intervir aí com uma cirurgia para apressar aí essa recuperação. E com isso, o JP, assim como o Adson, assim como o David, assim como o Garoto Estrela, ele está fora dessa temporada de 2024 e só volta aí para a pré-temporada de 2025. Bom, a gente deseja boa sorte ao garoto nessa recuperação. Era um jogador útil ao time, né? Nesse elenco aí que foi mal montado. Agora eu quero ouvir você, tá confiante aí de que após esse fiasco contra o Botafogo, o Vasco vai dar a volta por cima contra o Fortaleza? Qual a sua expectativa para essa partida? Então, ó, comente aí embaixo e participe. Bom, meus amigos, estou indo.
Esse é o meu boletim de hoje e amanhã a gente está de volta. Valeu, um grande abraço e até lá!